Como é o ambiente espiritual de um bar, onde há o elevado consumo do fumo, das bebidas alcoólicas e de muita comida excitante? Este assunto nós vamos estudar agora a partir do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, o capítulo 20, Reajustamento. E ele começa assim: a casa de alimentação e bebidas regurgitava. Muita alegria, muita alegria. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Alguns sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Pelas transcrições acima, podemos concluir quanto à influência benéfica ou maléfica dos ambientes que frequentamos. Milhares de criaturas encarnadas, homens e mulheres, ficam, sem que disso se apercebam, à mercê de tais entidades, dominadas como vivem pelo álcool e pelo fumo. O médium que preza a faculdade que Deus lhe concedeu e que deseja converter-se em servidor operoso, não deve habituar-se aos ambientes viciosos onde os frequentadores encarnados e desencarnados, pela expressão inferiorizada dos seus sentimentos, constituam ameaça ao seu equilíbrio interior. Mesmo aqueles medianeiros que se caracterizam por relativa segurança sofrem os reflexos vibratórios de semelhantes ambientes. Devemos considerar que o médium, em tese, é uma criatura falível igual a todo mundo. A circunstância mesma de ter mais apurada sensibilidade torna-o mais acessível às influências psíquicas. A casa mental do medianeiro deve estar sempre custodiada pelo amor e pela sabedoria, pela moral e pela compreensão. Somente o medianeiro portador de apreciáveis valores morais poderá, sem prejuízos, neutralizar as influenciações perniciosas. Recorrendo ao Evangelho, fonte de toda sabedoria, mencionaremos por oportuna aquela passagem em que Jesus, estando em Betsaída, cura um cego e depois lhe recomenda incisivo, absolutamente, não entre na aldeia. O médium que deseja preservar o seu equilíbrio deve ser cuidadoso na escolha dos ambientes que lhe convém. Sempre que possível, seria de toda conveniência que o trabalhador da seara mediúnica preferisse os seguintes ambientes: o próprio lar, que ele deve converter num santuário de compreensão; os grupos espíritas bem orientados, onde Jesus e Kardec sejam permanentemente a bússola; o convívio com companheiros sinceros e cheios de boas intenções; reuniões com pessoas bem intencionadas e de sentimentos elevados, onde as conversações edificantes contribuam para a manutenção do seu equilíbrio íntimo. Somente o imperativo da fraternidade deve justificar a presença do obreiro do mediunismo cristão em ambientes duvidosos, onde as paixões e os sentimentos inferiores constituam a atração dos seus frequentadores. O médium, a benefício de si mesmo e da obra, deve escolher ambientes onde as suas forças morais se consolidem e os propósitos superiores lhes sejam estímulos ao estudo e ao trabalho com Jesus. Conhecemos companheiros com apreciáveis qualidades de abnegação e boa vontade que, tentando ajudar em determinados ambientes, passaram a ser vítimas de entidades cruéis, das quais, para se desvencilharem, muito esforço e muita oração foram necessários. Guardando no coração a fragilidade que constitui ainda o nosso apanágio, foram terrivelmente envolvidos pelas forças viciadas em cujos domínios quiseram penetrar. Somente os vanguardeiros valorosos que já se fizeram portadores de valiosas aquisições espirituais
devem comparecer à retaguarda, onde hostes tenebrosas implantam o seu reinado de sombra. Em primeiro lugar, a autopreparação pelo trabalho comum e pela renovação. Em segundo, os grandes encargos que pedem experiência e fortaleza. Há milhares de criaturas prisioneiras dessas entidades. São os fumantes e bebedores impenitentes que se entregam desordenadamente ao vício. São os que se entregam a condenáveis excessos em qualquer setor da atividade humana. Os que bebem passam a ser, na oportuna definição de um de nosso confrade, caneco dos espíritos. Os que fumam passam a ser, naturalmente, alimentadores de entidades infelizes que se comprazem jubilosas em sorver-lhes as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecida pelo calor dos pulmões. E assim permanecem até que um dia, fustigados pela dor, dominados pela exaustão e vencidos pela monotonia de uma existência tristemente vegetativa, despertam para um tipo de vida mais consciente com a dignidade da pessoa humana. A misericórdia divina funciona desde o princípio junto a todas as criaturas, e chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice, e há 1000 processos de reajustes. A apresentação de modestos apontamentos relativos ao modo pela qual a criatura será compelida, mais cedo ou mais tarde, ao necessário reajuste, através de 3 respostas que a natureza poderá conduzir a pessoa. O primeiro são os processos coercitivos, obrigatórios, que diz respeito ao cansaço, às aflições, ao sofrimento e, por fim, à prisão. Em segundo lugar, vêm os processos espontâneos, onde a própria pessoa, com boa vontade, acanhamento, vergonha e esforço, conserta por si mesmo as suas experiências. E por fim, os processos expiatórios graves, onde se nasce em uma nova vida, portando situações que obrigatoriamente faz com que a pessoa fique impedida pelas limitações impostas em uma nova encarnação. Entre estes processos está o mongolismo, a paralisia, a hidrocefalia, a cegueira e o idiotismo. Em certos casos, nos processos que denominamos de coercitivos, a própria criatura se cansará um dia da monotonia de uma vida superficial, para não dizer de uma vida futilizada, como decorrência do reconhecimento da inutilidade do sistema de vida, sobrevirão fatalmente o esgotamento e o cansaço. O homem despertará então ante a realidade de sua destinação superior, dentro da eternidade. Esta destinação falar-lhe-á em silêncio no altar da própria consciência, do imperativo de valorização do tempo que o Senhor da vida lhe concedeu, com a atual experiência reencarnatória. Então, sob o amparo de abnegados servidores do Cristo, iniciará esperançoso o trabalho de autorrenovação. De modo geral, entretanto, as aflições e sofrimentos são sempre os grandes amigos da criatura fútil ou desviada. As grandes provas, as lutas acerbas em que colhemos aquilo que semeamos, funcionam testemunhando a harmonia da lei divina, à maneira de abençoadas trombetas, concitando-nos à grande batalha contra nós mesmos, a fim de vencermos os inimigos que pelejam contra o nosso coração, querendo perturbar a marcha ascensional do Espírito Eterno. Entre as ações espontâneas, lembramos a boa vontade, a vergonha e o esforço do próprio indivíduo. Algumas vezes o sentimento de dignidade dirige-se à consciência do homem transviado, compelindo-o à compostura e ao reajuste. O estudo é um lembrete da importância da disciplina, da escolha consciente dos ambientes que frequentamos e das companhias que escolhemos,
bem como da constante busca por evolução espiritual. É uma chamada para que sejamos guardiões de nossa própria espiritualidade, cultivando o amor, a sabedoria, a moral e a compreensão em nossas vidas. Ao enfatizar a necessidade da autoproteção, a escolha consciente dos ambientes, a espiritualidade sublinha o conceito de que somos os principais responsáveis por nossa jornada espiritual e pelas energias que nos cercam. Esse enfoque não apenas destaca a importância da responsabilidade individual na busca por uma vida espiritualmente alinhada, mas também aponta para a capacidade humana de mudança e transformação. A recomendação para que médiuns e, por extensão, todos aqueles em busca de evolução espiritual frequentem ambientes positivos e se cerquem de pessoas com boas intenções reforça a ideia de que somos influenciados e influenciamos o ambiente ao nosso redor. A menção ao Evangelho e a orientação de Jesus para que a pessoa curada não voltasse à aldeia sugere uma metáfora para evitar ambientes e situações que possam nos rebaixar ou nos afastar do caminho de luz e progresso espiritual. Essa orientação é um lembrete poderoso da importância de escolher nossos caminhos com sabedoria, mantendo-nos firmes em nossos propósitos espirituais. Os processos de reajuste descritos, coercitivos, espontâneos e expiatórios, refletem diferentes maneiras pelas quais as almas aprendem e evoluem. Os coercitivos, como o cansaço e o sofrimento, muitas vezes são vistos como negativos, mas no contexto apresentado são entendidos como mecanismos necessários para alertar o espírito da necessidade da mudança. Os processos espontâneos motivados pela boa vontade e pelo esforço pessoal destacam a capacidade de autoiniciativa na jornada espiritual. Já os expiatórios, representados por desafios físicos e mentais severos, são vistos como oportunidades para expiação e aprendizados profundos, resultantes de ações passadas. Esse trecho traz uma visão compreensiva da jornada espiritual humana, reconhecendo a complexidade e a diversidade dos caminhos de aprendizado e crescimento. Ele nos lembra de que, apesar dos desafios e das adversidades, cada experiência, cada escolha e cada obstáculo na vida oferece uma oportunidade para a evolução da alma. A mensagem de esperança é clara, independentemente dos erros passados ou dos desafios presentes, sempre há a possibilidade de reajuste, de renovação e de redenção. A misericórdia divina é apresentada como uma força constante, pronta para auxiliar todas as almas em sua jornada de retorno à luz, à compreensão e ao amor. Em resumo, esse estudo nos incentiva a sermos agentes ativos em nossa própria jornada de crescimento, lembrando-nos da presença constante do amor divino e da oportunidade contínua de reajuste e redenção. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, este foi o nosso estudo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.